Boa noite aos nossos amigos, nossos companheiros de viagem. Bem-vindo ao Viajando pela Bíblia, nosso encontro semanal, toda terça às 20 horas. Você que está entrando pela primeira vez, nos conhecendo, bem-vindo a essa viagem. E hoje está com a gente, quem vai nos direcionar nessa viagem é o Jefferson Pita. E estão todos acomodados? Legal, então podemos dar início à nossa viagem. E aí, Jefferson, tudo bem? Boa noite, Paulinho, tudo bem? Graças a Deus. Fico muito feliz aqui poder falar de novo. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Uhum. E graças a Deus deu certo dessa vez, fico muito feliz. Muito bom, Jefferson. Com certeza, o que você traz para nós hoje nessa viagem vai ser inesquecível, com certeza, né? Como toda semana, os assuntos, os temas que a gente traz é sempre muito bom. Fique à vontade, então. Estamos acomodados aqui, vamos embarcar nessa viagem. Legal, Paulinho. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. E eu já quero começar lendo o versículo da parábola. É um versículo só que nós vamos ler e nós vamos falar sobre isso aí que está em Mateus capítulo 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Essa aqui é uma passagem muito conhecida, onde o Senhor ali dá talentos para os servos dele, para que eles multipliquem, e ele parte, ele fala quando ele voltar, ele quer receber aquilo ali de alguma maneira. E aí, 2 deles multiplicaram os talentos. E o que recebeu 1 talento só, ele enterrou, e não multiplicou. Então nós podemos aprender várias lições aqui. Primeira coisa, todos nós temos pelo menos um talento, pelo menos um dom. Tem gente que fala, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada. Às vezes quer servir o Senhor, né? Mas eu não sei nada, eu não consigo nada. Isso aí é uma mentira que é colocada pelo inimigo aí dentro de nós. Porque todos nós temos pelo menos um dom e um talento. Então o Senhor confiou isso aí para nós. E infelizmente, não só no mundo aí, né, no mundo secular, mas no mundo cristão, a maioria das pessoas não está preocupada em se desenvolver. Muitos vivem aí, né, de qualquer maneira, andando de qualquer jeito, vivendo do jeito que dá, e muitos buscam a Deus só pedindo, né, e não resolver problema, e esquece que Deus confiou para nós a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, tudo que faz parte do nosso convívio aí, do nosso viver cotidiano, foi Deus que deu para nós, Ele confiou isso para nós. E viver de qualquer maneira, ficar andando de qualquer jeito, vivendo do jeito que dá e procurar só coisa para si, não vai fazer com que você cumpra o seu papel. Então todos nós precisamos nos aperfeiçoar, precisamos crescer, precisamos nos desenvolver. A vida é uma jornada. Infelizmente, muitos aí aceitam viver da maneira como o sistema determinou, né? Que é esse sistema maligno aí que impera hoje no nosso planeta, aqui no nosso mundo, né? Na esfera física, que você nasce, estuda, cresce, trabalha, casa, se reproduz e morre. Basicamente é isso aí que todo mundo faz. E se você for ver, isso aí é o viver de um animal comum. Não é? Que o animal ele cresce ali, ele aprende a caçar, se desenvolver para se alimentar, sobrevive ali, se reproduz e morre. Só que para nós, Deus deu algo a mais, que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar. E Deus deu isso para nós justamente para que a gente pudesse refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui. O que eu faço nesse planeta? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo? Então a maioria passa aí de qualquer maneira. E quando você começa a observar, primeira coisa, você fala, puxa, não é possível que isso aqui tenha surgido do nada, que não tem uma inteligência por trás. E nós chamamos isso de Deus.
E aí quando você encontra Deus, você se entrega para Deus, aí começa a sua jornada espiritual. Mas na verdade, né, eu creio que desde que a gente nasce, nós já estamos numa jornada espiritual, né? É que nós temos o livre-arbítrio e nós podemos escolher o que a gente faz. E aí a gente acaba indo para um monte de caminho que não leva a Deus. Mas quando a gente encontra Deus, nós precisamos permitir que Ele trabalhe em nós. E aí que entra a questão dos dons. Por quê? Porque Deus nos deu dons para servi-lo. Só que aí muitos confundem, que acha que servir é só no templo, é só na igreja ali, entre aspas, né, naquela construção, na hora do culto, na hora da reunião ali, acha que é só ali, tô servindo. Eu fui lá, fiquei na recepção, recebi todos os irmãos, pronto, exercitei meu dom. Mas se você for ver, mesmo que você congregue todos os dias da semana, quanto tempo tem um culto, uma reunião? 1h30? 2 horas? É muito pouco. A maior parte do nosso tempo nós passamos vivendo, trabalhando com a nossa família, cuidando das pessoas, né? Nos relacionando, indo para o médico, indo para o supermercado, vivendo. E quando nós temos a visão, nós já falamos aqui em um dos programas sobre a igreja não é aquelas 4 paredes, a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja, ela vive, ela tem um viver, algo vivo. Nós fazemos parte disso. Então, no momento que você entrou para o corpo de Cristo, que você recebeu o Senhor, e você passa a buscá-lo, aonde quer que você esteja, você é a igreja está vivendo ali. É um viver, você é um membro que está caminhando. E Deus nos deu os talentos para nós utilizarmos no nosso dia a dia também. E aí aqui tem 2 pontos. Os que acham que é só no templo, né? Só no culto ou na reunião, e os que acham que acabam usando os seus talentos só no mundo. Dos 2 lados está desequilibrado. Por quê? Porque nós precisamos nos desenvolver e usar os dons que Deus nos deu para servi-lo. E servir a Deus é servir as pessoas, é ajudar as pessoas, é cuidar das pessoas. Então, quando você usa o seu dom no mundo, assim, nós estamos no mundo, né? Mas para se tornar um profissional melhor, para estudar melhor, para melhorar sua capacidade, quando você se aperfeiçoa, você procura ser um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um funcionário melhor. É claro, isso não é só... não é por si mesmo, né? Dependendo de Deus, é sabendo que Deus é que dá o dom e Deus é que faz crescer. E quando você ganha isso, você percebe que a sua vida toda faz parte do serviço a Deus. E nós devemos usar os nossos dons aí. E usar os nossos dons, já falei. Olha, Deus deu dom para cada um. E aí, muitos ficam com medo. O medo trava a pessoa, né? Acho que não dá. Às vezes tem medo de desagradar a Deus, ou às vezes tem medo de se ensoberbecer porque deu certo, ou porque foi elogiado. Nós não podemos ter medo disso, nós precisamos aprender a lidar com isso. A própria Bíblia lá diz que o homem ele é provado pelos elogios que recebe. Então, se você recebe um elogio, se alguém te dá um abraço, um parabéns, você se orgulha, tem problema. Então, você precisa se aperfeiçoar. Por quê? Porque se você fica com medo de errar, você não faz nada. Você fica com medo de se ensoberbecer, é porque já tem um problema. É claro, nós não temos que procurar glória, honra, não é isso. Eu estou falando do fato de muitos não quererem agir com medo. Medo mesmo, fica travado. Não, você tem que deixar a coisa fluir. Deus te deu um dom para você usar. E aí você tem que conhecer a palavra, né? Por exemplo, puxa, então eu quero usar o meu dom, eu vou para cima, eu vou ser o melhor. Tem que tomar cuidado com isso aí, porque isso aí às vezes vem do ego. Não, eu vou ser o maior pregador. Tá, mas por que você quer ser o maior pregador? Talvez tenha um problema aí. Dar o seu melhor não significa que você vai querer sair, se destacar e ser o melhor do mundo. Não é isso, é você fazer o seu melhor no seu dia a dia. Você orar da melhor maneira que você puder, ler a Bíblia, você ser o bom funcionário, se dedicar, se você tem um trabalho. Se você é patrão, você ser um bom patrão, ter um bom caráter, tratar bem seus funcionários. Né? Não importa onde você esteja, é você dar o seu melhor.
e permitir que Deus te use. Um viver desse ganha as pessoas. Então esse é um ponto. O outro ponto é que Deus deu ali os talentos para cada um segundo a sua capacidade. E partiu. Então tinha um que tinha capacidade de receber 5, o outro 2 e o outro 1. Só que olha que interessante, Deus deu a mesma ordem para todos. E todos poderiam multiplicar. E o que significa multiplicar? Isso aí significa que eu aumento a minha capacidade. E aqui a gente encontra um outro problema, que é o comodismo. Muitos acham o seguinte: recebi Jesus, entreguei minha vida, beleza. Vou lá para o culto uma vez ou outra, fiz a minha parte e tal, sou uma pessoa corretinha, mas estou no mesmo lugar, passa 10, 20, 30 anos, você é o mesmo. Isso, não é para isso que Deus nos salvou, não é para isso que Ele colocou a gente aqui. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade. E para aumentar a nossa capacidade, a gente precisa expandir a nossa zona de conforto. Eu prefiro falar expandir a zona, porque quando você fala sair da zona de conforto, ninguém quer, né? Ninguém quer ficar incomodado, ninguém quer ficar mal, todo mundo quer se sentir confortável. Então vamos supor, se você quer aprender um instrumento musical, você não sabe, você vai pegar aquilo ali, vai gerar um desconforto. Só que você exercita, com o tempo aquilo fica confortável, você aprende, então você aumentou a sua zona de conforto. Se você não sabe pregar o evangelho, se você não sabe falar com as pessoas, você começa a exercitar isso aí, se aperfeiçoar, aprender a falar melhor. Ah, como que eu aprendo a falar melhor? Eu tenho que ler mais. A melhor maneira de você aprender a falar bem é você ler. Você lê, você melhora o seu português, interpreta texto, ouve pessoas que falam bem falando. Isso vai melhorar a sua maneira de falar. E aí você vai aprender a falar, ou seja, você aumentou sua capacidade. Isso também é multiplicar os talentos. Depois que você aumentou sua capacidade, Deus pode te usar. Então vamos supor, você era uma pessoa que só sabia arrumar as cadeiras no local e fazer tal coisa no seu serviço, lá uma coisa determinada. Mas aí você se aperfeiçoa, você busca o Senhor, você cresce, você aprende a tocar um instrumento, você aprende um novo ofício, uma coisa a mais na sua profissão, você aumentou sua capacidade. O que acontece? Se Deus precisar te usar, em outra área ele vai poder. Isso é em todas as áreas, e esse aperfeiçoamento é contínuo. E aí você pode deixar de ser de um talento e passar a ser de 5 talentos. Todos têm a mesma possibilidade. Todo mundo pode. É só querer ter esse coração e buscar, que Deus ele abençoa pessoas que têm esse coração. Só que não fica por aí, né, Paulinho? Usei meus talentos, né? Eu tenho talento, tô dando o meu melhor, tô servindo na igreja, eu sou uma boa pessoa na sociedade, eu expresso a Deus, eu prego o evangelho, tô usando ali meus talentos, tô procurando crescer, tô expandindo, mas tem uma outra coisa, que multiplicar o talento, por exemplo, se eu tenho essa caneta aqui, se eu multiplicar essa caneta, o que eu vou ter? 2 canetas, né? Multipliquei, tenho 2. Se eu multipliquei de novo, posso ter 4 ou 6, assim por diante. Outra boa maneira de você multiplicar os seus talentos é você aperfeiçoar pessoas. Isso aqui também muitos têm medo. Ai, mas eu não sei ensinar. Ai, mas eu não consigo fazer. Olha, a melhor maneira de aprender é fazendo. A melhor maneira de aprender uma coisa é exercitando e ensinando. Então, se você sabe tocar o violão, você quer multiplicar o seu talento, além de você continuar exercitando e servindo, ensina mais alguém. Você está passando aquilo para frente. Ah, eu sei, puxa, eu aprendi a organizar cadeiras, organizar espaço, trabalhar com almoxarifado, organizar todas essas coisas, porque eu fiz isso no meu trabalho, a igreja precisa desse tipo de coisa também. E aí você vai lá e faz. Aí tem muita pessoa que faz assim, e não deixa mais ninguém servir. Isso é problema, porque isso provém do ego. Isso é de cabeça pequena também, é gente que tem cabeça pequena. Por quê? Porque se você aperfeiçoa alguém para colocar ali, Deus vai te dar outra coisa para você fazer, então você vai estar sempre avançando. Agora, você senta ali naquele ninho e segura e só faz aquilo, não deixa ninguém mais fazer, você nunca vai avançar. Vai ficar o resto da vida no mesmo lugar,
Percebe, Paulinho? Eu sempre falei aqui do ego, né? O ego, ele atrapalha demais. E ele atrapalha a gente. Isso as pessoas não percebem, né? Eu quero servir, quero me aparecer. Vai se dar mal. Porque uma hora você vai cair, Deus muitas vezes não vai permitir que você sirva, porque a intenção é ruim. Tá servindo bem no lugar, não deixa outra pessoa servir, não aperfeiçoa, não traz gente muitas vezes com medo de perder o lugar, ou porque quer aparecer, quer se destacar naquilo ali. Ego, problema de novo, não vai sair do lugar. Então a cabeça de Deus é o seguinte: tem lugar para todo mundo tem serviço, não falta possibilidade para ninguém. E se você é uma pessoa que procura melhorar, crescer, servir a Deus, aonde você está, Deus vai sempre te dar oportunidade. Então, Paulinho, para resumir todos temos talentos, nós devemos procurar exercitar nossos talentos no dia a dia, procurar crescer para aumentar nossa capacidade, adquirir mais talentos e multiplicar eles ensinando e aperfeiçoando outras pessoas para que elas também possam fazer. Porque isso aqui, esse último, é uma grande responsabilidade. Vamos supor que eu estou aqui, eu e o Paulinho, só nós fazemos esse programa. Não ensinamos mais ninguém a fazer isso aqui. Aí amanhã eu e o Paulinho morre. O Senhor leva. Ninguém mais sabe fazer para o negócio. Percebe? A importância de estar aperfeiçoando. Porque se um dia você fica doente, se um dia você não consegue ir, tem outra pessoa para fazer. E você fazer uma coisa sozinho muito tempo, chega uma hora que se torna pesado. E aí, em vez de você fazer com amor, de ser um serviço a Deus, é um fardo. Aí não agrada você e não agrada a Deus. E com o tempo você vai esfriar. Na verdade, era isso aí que eu queria passar, mas não sei se eu pude ajudar. O que você acha? Com certeza, Jefferson. Muito bom, viu? Exercitar, né? Expandir os dons, né? Os talentos que nós temos é muito bom. E você colocou de maneira tão clara, né? Que é no dia a dia, no nosso viver, na sociedade, é em casa, né? Eu, por exemplo, eu moro aqui num local, num condomínio, como que eu vou exercitar meus dons, né? É aqui no convívio com as pessoas, né? E às vezes a gente acha que normalmente queremos exercitar só no meio ambiente agitado, na igreja, ou no local, num ambiente fechado. E não, o tempo todo está acontecendo isso, né? No relacionamento com os filhos, no relacionamento do trabalho, aonde eu estou, né? Eu creio que tem muitas pessoas conosco nessa tarde que tá também pensando nisso. Falo, puxa vida, eu costumo exercitar só na igreja, eu às vezes deixo de exercitar no meu trabalho, né? Em casa. Eu gostaria que você orasse, né? Nós ganhamos uma visão, né? Um hábito, né? Posso orar por você? Isso é muito bom. E eu gostaria que você orasse pelos nossos amigos, para que a partir de hoje, né, fique mais clara essa questão de que o Senhor me deu um dom, um talento, e eu preciso estar em todos os lugares. E é isso que apresenta Cristo para as pessoas. Essa é boas novas, né? É eu viver de maneira com aquilo que Deus me deu, né? Contribuindo com a obra dele, com aquilo que ele tem para a minha vida, né? O evangelho dele está em mim e eu preciso exercitar isso. Amém. Muito bom. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui falando um pouco mais da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor confia em nós, o Senhor nos confiou dons, o Senhor nos confiou nossa vida. Nos ajude, Senhor, a exercitar isso e a sermos fiéis àquilo que o Senhor nos deu. Senhor, se aqueles que estão nos ouvindo aqui, se eles estão assim como aquele servo de um talento que ficou com medo e enterrou, Senhor, tira esse medo, ajuda os irmãos a avançarem. Quanto mais irmãos exercitando, quanto mais irmãos servindo, quanto mais irmãos crescendo, Senhor, mais rápido o seu reino se expande aqui nessa terra, a sua vontade se expande aqui nessa terra. Então tira o medo do coração dos irmãos, do nosso coração, e ajuda-nos, Senhor, a avançar. Sua palavra nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sim, sim. Senhor, então tira o medo nosso de te servir, de realmente abrir nosso coração, permitir que o Senhor use a nossa vida para aquilo que ela deve ser usada. Abençoa as famílias, que as famílias possam ser bom testemunho, possam usar os dons onde quer que estejam, Senhor. Senhor, que nós sejamos luz onde quer que estejamos, que todos nós possamos expressar a Tua luz e o Teu amor. Amém. Amém. Jefferson, obrigado, né, por estar
disponibilizar esse tempo todo junto com a gente. Foi realmente muito bom mesmo. Nossos amigos, até a próxima terça, às 20 horas, viajando pela Bíblia. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.